Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. Na verdade, hoje eu vou responder uma pergunta que eu achei bem interessante e achei legal dividir com vocês. De repente, vira até um quadro aí do canal, né? A pergunta foi do Gessé James, underline treinador. Ele diz o seguinte: que Franco Columbo era parceiro de treino de Arnold, você já sabia. Que ele foi treinador de Sylvester Stallone, acredito que também você já sabia. Mas vamos aos fatos. Oficialmente, Franco ganhou os Olímpia de 76 e 81. Porém, o Franco, em 1975, ganhou o Mister Olímpia abaixo de 100 quilos. Hoje em dia seria um 212. Por que então esse título não conta como oficial? Você concorda que ele deveria ter 3 Mister Olímpias oficiais? Bom, na verdade, Gessé James, seriam 4, né? Se a gente fosse observar por esse ângulo, seriam 4, porque o Franco também venceu em 1974 o Mister Olímpia abaixo de 90 quilos. Na verdade, o Mister Olímpia em 1974 foi o primeiro a ter as categorias divididas, né? Acima de 90 e abaixo de 90. Esse Mister Olímpia aconteceu no Felt Forum, né, em Nova York, ali dentro do Madison Square Garden. Inclusive no dia estava rolando um show do Frank Sinatra. 5 mil pessoas assistiram esse Mister Olímpia. Ele foi histórico, lendário, porque um repórter da Sport Illustrated chamado Richard W. Johnson estava lá documentando tudo. E o que ele fez ali, o que ele na verdade trouxe de conteúdo para a revista, gerou 10 páginas, na verdade, de material que foi realmente revolucionário para o esporte. Daí você já sabe a história, né? Surgiu o Pump Iron, surgiu o filme Stay Hungry, o Arnold foi para o cinema e o esporte virou de cabeça para cima. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta do Gessé, né? Será que faria sentido o Franco Columbo ser considerado, então, 4 vezes Mister Olímpia? Vamos falar um pouco também. Em 1974, o Franco ganhou, inclusive em cima do Frank Zane. Em 75, repetiu-se a façanha. Porém, se eu não me engano, o Frank Zane ele não chegou bem para essa competição. Ele fez até algumas reclamações com relação aos bastidores ali das gravações do Pump Iron. Segundo ele, prejudicou muito ele na sua preparação. Eu acho que ele ficou em terceiro ou quarto lugar, não me recordo. Mas o Franco foi o vencedor daquele Mister Olímpia na categoria abaixo de 90 quilos. Aí no overall ele perde para o Arnold. Em 76, o Franco ele vence a sua categoria abaixo de 90 quilos e vence o overall. Foi a primeira vez que ele se tornou Mister Olímpia. Se a gente for avaliar dentro desse ponto de vista, será que realmente o Franco, vencendo esses Olímpias, deveria ser considerado? Na verdade, ele tem 2, né? 76 e 81. Se a gente for olhar por esse lado, se for considerar os títulos que o Franco ganhou abaixo de 90 quilos, ele deveria ter 4. E o Ken Waller deveria também ser considerado Mister Olímpia porque ele venceu a categoria Open em 1976. Da mesma forma, deveríamos considerar o Robbie Robson Mister Olímpia porque ele venceu em 1977 a categoria Open. E também, da mesma forma, deveríamos considerar o Mike Mentzer um Mister Olímpia, porque este também venceu a categoria Open em 1979. O problema é que, naquela época, havia um overall, né? Ou seja, os atletas vencedores de ambas categorias, eles se confrontavam, né, no overall, e aí decidia quem era o Mister Olímpia. Portanto, infelizmente, Franco Columbo oficialmente só pode ter realmente 2 títulos do Mister Olímpia. Seria interessante a gente avaliar isso dessa forma, né? O Franco teria então 4 títulos, o Ken Wallace teria 1, o Mike Mentzer também seria Mister Olímpia, o que na verdade foi uma grande pena, porque o Mike Mentzer, com aquele problema que teve lá em 1980, né, com o retorno do Arnold e com os bastidores do Mister Olímpia de 80, aquele problema que foi gerado, né, troféu que foi jogado fora, cadeiras, né, a bagunça que rolou ali, quase o Arnold apanhou também nos bastidores, se não fosse a Maria Shriver aí de tirar ele daquele centro de confusão, realmente poderia ficar muito complicado para ele. O 4º lugar do Mike Mentzer, que foi muito contestado pelos fãs do bodybuilding até hoje.
E aí depois, obviamente, vocês já sabem a história que o Mike Mentzer nunca mais voltou a competir. Outros bodybuilders também, como o Barry Coy, não competiram em 81. O Frank Zane também não competiu em 81. Mas o Mike Mentzer foi o maior prejudicado, segundo eu, porque ele, na minha opinião, seria um fortíssimo candidato no futuro a ter o título de Mr. Olímpia, né? Talvez a gente teria aí um outro quadro. E se a gente olhar por essa perspectiva do Gessé, né, referente à pergunta, com certeza o Mike Mentzer seria Mr. Olímpia em 1979, porque ele vence a sua categoria, mas perde para o Frank Zane no overall. O próprio Rob Robson, em 77, ele estava sendo cogitado ali já como um novo Arnold, né? O Joe Hader cobriu junto ali a Muscle Builder, a revista do Joe Hader, os bastidores ali dos treinamentos, tanto do Rob Robson quanto do Lou Ferrigno. Na verdade, a ideia era criar uma narrativa em cima dessa disputa, porque o Mr. Olímpia sempre ficou caracterizado dentro dessas disputas lendárias, né? Desde a época do Arnold e do Sérgio Oliva, em 1969, 70 e 72. Então, quando o Sérgio Oliva ele foi punido e foi praticamente banido da IFBB em 1973, por conta daquele episódio que aconteceu em Tijuana, no México, quando o Sérgio Oliva ele vai competir, o Arnold também vai competir, e aí quando o Joe Hader chega lá, eles não sabiam que o Sérgio Oliva estava no México para a competição. Então, quando o Joe Hader ele percebe a participação ali do Sérgio Oliva, ele automaticamente conversa com o organizador do evento, que era o Ed Silvestre, e pede para ser o árbitro do evento, porque na verdade os árbitros eram isentos da IFBB naquele evento. Era um evento chancelado, mas era um evento organizado pelo Ed Silvestre, que foi Mr. Universo em 59 pela IFBB, e organizava ali o Mr. Internacional. E o Sérgio Oliva compete, o Joe Hader não permite o Arnold competir. O que acontece é que o Sérgio Oliva ganha o evento, desafia o Arnold num palco, chama o Arnold de covarde e chama o Arnold para confrontá-lo ali numa espécie de overall. O Joe Hader não permite, quem vai é o Frank Columbu. E aí o que acontece é que depois desse episódio fatídico, o Joe Hader ele retira o título do Sérgio Oliva, né, como punição, e ele não compete no Mr. Olímpia de 73, e o Ed Silvestre perde ali o direito de organizar o evento nos anos futuros. Quem passa a organizar é o Arnold e o Frank Columbu. E por conta disso terminou ali aquele episódio do confronto entre o Arnold e o Sérgio Oliva, que segundo o próprio David Draper foi o final da Golden Era, né? Era tão importante para o esporte naquele momento, aquele confronto, que quando o Sérgio Oliva sai do cenário e ele vai competir na WBBG, que era uma federação do Dan Leary, que era um antigo rival do Joe Hader, na verdade era até um antigo aliado do Joe Hader, trabalhava na Hader Barbell, mas aí quando ele começou a montar a sua própria empresa de equipamentos esportivos, montou a sua revista, o Joe Hader meio que se separou dele e ele acabou criando uma organização chamada WBBG, né? Inclusive ele morreu alegando que o nome Mr. Olímpia foi registrado por ele. Ele até montou um evento chamado Mr. Olympus, que por coincidência o Sérgio Oliva veio a competir nesse evento e vencer por 3 vezes. Mas enfim, depois desse episódio, realmente ficou uma lacuna ali nas competições do Mr. Olímpia, e era realmente importante que o Joe Hader criasse uma narrativa para poder fomentar novamente o evento, porque depois da aposentadoria do Arnold, por exemplo, a categoria Open em 76, uma lástima, né? Tanto o Sergio Braid quanto o Lou Ferrigno não competiram. O Arnold estava aposentado e sobrou apenas para Ken Wallace e Mike Katz, né, que foram aqueles 2 protagonistas ali do filme Pump Iron, né, ou coadjuvantes protagonistas de um outro setor, né, porque o protagonista realmente era o Arnold e o Lou Ferrigno. E o Rob Robson e o Lou Ferrigno, que deveriam fazer a competição em 1977, acabou não acontecendo, porque o Lou Ferrigno recebeu lá a proposta para fazer a série do Hulk na CBS, assinou um contrato e deixou o Mr. Olímpia. O Rob Robson
competiu apenas contra o Ken Wallers, né? E aí venceu a competição na sua categoria, mas não levou o overall. No ano seguinte repete essa façanha, ele ganha de novo a Open, mas perde pro Frank Zane. Então nesse caso ele teria dois Mr. Olympias, dois títulos, mas em 1979 ele resolve descer de peso e confronta o Frank Zane na sua própria categoria, abaixo de 100 quilos, e aí ele fica, se não me engano, em terceiro lugar. Não foi uma boa para ele, inclusive perdendo para o Ed Cooney. Então, fica claro que se a gente não tivesse naquela época um overall, provavelmente esses caras seriam considerados hoje Mr. Olímpia. Porém, como eles não venceram o overall e, portanto, eles não têm o título, nem o Sandon, né, que o Sandon entrou no Mr. Olímpia em 1977, eles não são considerados Mr. Olímpia. O único que teve ali uma forra, né, de receber o Sandon em 1994 foi o Robbie Robson, quando venceu o Master Olímpia. Então, de repente, a gente vem a fazer um quadro com algumas perguntas e curiosidades dos nossos seguidores. Fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, pode fazer uma pergunta que você acha pertinente sobre a história, sobre a Golden Era, para a gente selecionar algumas perguntas aí e de repente fazer um novo vídeo. Forte abraço, pessoal.